Hoje é domingo, dia 23 de julho de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no 16º domingo do tempo comum. O mundo é o campo em que o Senhor semeia continuamente a semente da graça. Semente divina que, ao arraigar nas almas, produz fruto de santidade. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação, neste 16º domingo do tempo comum, é de Mateus, no capítulo 13, versículos de 24 a 43. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No domingo passado, ouvimos a parábola do semeador e vimos 4 tipos de terrenos. O Senhor nos disse que o terreno bom, a terra boa, produz 30, 60, 90
e 100. Com essa parábola, o Senhor preparou-nos para também compreender agora a dinâmica desta nova parábola. Porque o Senhor preparou-nos como terra boa e deixou-nos um caminho de salvação. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou um joio no meio do trigo. Esta é a mensagem do Senhor. Embora sendo terra boa, frutífera, possível para dar bons frutos, o inimigo continuamente pretende semear o joio. Se dormir, o joio é semeado no meio da boa semente do trigo. Temos, então, esta parábola do joio e do trigo, temos também a parábola da semente de mostarda e do fermento. No entanto, vemos que Jesus só explica a do joio e do trigo, porque as outras duas são de claro entendimento. Então a gente já entende a importância delas para dizer da dinâmica do reino. Semear o joio no meio do trigo era um caso de vingança pessoal. As pragas do joio eram temidas pelos camponeses, porque podia inutilizar toda a colheita. Assim, o inimigo de Deus e das almas, diabo, sempre lançou mão de todos os meios possíveis para destruir o plano de salvação que Deus tem para a humanidade. Ele não pode destruir a Deus, então ele pretende nos tirar da graça divina. Vejamos um pouco mais. O terreno era bom. Ele foi semeado com trigo. E o que aconteceu? Esta parábola nos mostra que o joio não foi semeado por Deus, e sim pelo inimigo. Portanto, o mal que existe no mundo não é obra de Deus. Não foi Deus que criou o mal enquanto mal. É obra do inimigo. O mal, ele é uma corrupção do bem. E vem de quem? Vem do inimigo. Enquanto dormimos, ou seja, se não vigiarmos, então o inimigo vai corromper o bem que existe em nós. O joio cresce com trigo e não é possível de imediato identificá-lo. Só quando aparecem os frutos é que é possível diferenciar. Nós também já entendemos muito bem isso, que os nossos frutos é que identificarão o que nós somos. Se somos boa semente ou se somos semente ruim. O joio cresce com trigo e não é possível identificá-lo de imediato, só depois. Aqui também entendemos, são os empregados é que vão correndo para o patrão, afoitos, querendo arrancar o joio no meio do trigo. Quanta gente quer ser justiceira na igreja, né? Que quer ser perfeito e que os outros sejam perfeitíssimos. E aponta o dedo e critica e destrói, faz isso e faz aquilo. E as coisas não são bem assim. Não caminham deste modo. E aí também Jesus nos ensina, não que é preciso aceitar e deixar o pecado e o mal tomar conta como se fosse tudo normal. Mas Deus é paciente. Deus não desiste de ninguém. E ao contrário, nós devemos aprender e confiar nesta ação de Deus. E não queremos arrancar logo o joio, como se fosse nosso dever. Aí fica sempre a pergunta, por que Deus é paciente e permite? Santo Tomás de Aquino responde que Deus é paciente para que
os bons convivendo com os maus possam crescer em virtudes. Também porque, pela graça, há possibilidade de muita semente de joio, muitas pessoas com maldade no coração se tornarem trigo, se converterem. Aí é que está a realidade. E terceiro ponto ainda nisso, além de ser porque convivendo nós vamos crescer nas virtudes, porque há possibilidade de conversão, aí então também porque o nosso julgamento é limitado e pode ser temerário, pode haver erro. Só Deus pode julgar de verdade. A paciência de Deus não é algo simples. Não é que Deus fica lá de braços cruzados, aguardando para depois dizer: você fez aquilo, você fez aquilo outro, eu fui dando corda para você. Não. A paciência de Deus se chama longanimidade, misericórdia, vontade de salvar. Deus é paciente, mas com amor e com misericórdia, porque Ele fica esperando e criando possibilidades para a nossa salvação. Rezemos. Senhor Jesus, dentro do nosso coração está plantada a semente do amor, a semente da graça e da vida divina. No entanto, o inimigo rodeia e procura plantar sempre o joio da maldade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a convertermos. Ajuda-nos, Senhor, a produzir bons frutos e jamais permitir que o joio da maldade tome conta do nosso coração. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.